Dicas para pregação contextualizada. Alguém aqui no intervalo me perguntou, né? Quando é que a gente começa a contextualizar, em que parte? Na introdução, né? Se eu posso te dar uma dica, não inicie a sua exposição bíblica sem fazer uma boa introdução realmente cativante. Onde é que você começa a contextualizar? Na introdução. Na introdução você deve começar, né? Não é uma regra, mas é uma dica, mostrando para a pessoa que aquilo que você vai dizer, apesar de ter sido escrito há 2, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás, tem tudo a ver com a vida dela hoje, né? Então, a gente eu vou colocar algumas dicas práticas mais à frente, mas esse é um princípio, né? A sua exposição, a introdução, eu costumo dizer que é a alma do negócio. É por isso que a indústria do cinema investe tanto em trailer. O que é o trailer? É o spoiler, é uma introdução. Se o trailer é bom, você já quer ver aquele filme, você quer. Então a introdução ela precisa ser cativante. Então esse é um princípio assim. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Eu não sei como é que você prepara o seu sermão, mas geralmente a última coisa que eu faço no sermão no preparo é a introdução, porque eu só posso introduzir aquilo que eu já sei o que é. Eu só posso introduzir. Então quando eu sei tudo que eu vou falar, ou pelo menos se eu sei como é que vai terminar, a ideia da introdução é como é que eu atraio a pessoa para ouvir isso que eu tenho a dizer. Então uma dica prática, né? Isso é uma coisa que funciona para mim. A última coisa que eu preparo é a introdução. Geralmente é às vésperas, tentando buscar algo que tenha a ver. Segundo, não pressuponha conhecimento das histórias e dos personagens na explicação. Esse é um erro que a gente comete muito na questão de contextualização, achar que as pessoas já conhecem as histórias. Deixa eu dizer uma coisa, e aí tem a ver com a exegese cultural. A maioria do meu povo e do seu povo não conhece Bíblia. Conhece até o nome do personagem. Ele conhece Davi, mas pede para contar a história de Davi. Ele vai contar sobre Davi e Golias, Batseba, e não vai muito mais longe disso aí não. Salmo 23. Então assim, um cuidado que você deve ter, não pressuponha que as pessoas conheçam. Uma coisa que eu faço muito é, ou antes ou depois da leitura do texto bíblico, são dicas, tá? Eu estou aqui, é uma aula. Eu ilustro, eu conto essa história como se fosse, ou às vezes antes de ler o texto eu conto uma história. Pego aquela história bíblica e narro como se fosse uma história comum. Eu digo, irmãos, quem conhece essa história? Quem já ouviu essa história? Eu falo, fulano. A maioria fala, gente, está na Bíblia, abre a sua Bíblia em tal lugar. Então a pessoa ela não conhece aquela história, então é uma forma de você contextualizar, de você atrair. Então não pressuponha que as pessoas já conhecem a história, os personagens, né? Você vai pregar sobre Labão, você vai pregar sobre Abigail e Davi, o povo não conhece, gente. Então essa é uma forma muito interessante de você contextualizar quem era aquela personagem, qual era o papel dela, o que significava, o que era uma viúva, porque você trabalha falando de uma viúva como se fosse a viúva de hoje. Então uma coisa de você contextualizar qual era a realidade da viúva para aquela época, o que ela perdia, como é que ela era, como é que ela sentia, enfim. Terceiro, não desconsidere o ruído gerado pela leitura de textos complexos ou controvertidos. Tem texto que é polêmico, é difícil, é complexo. Então não desconsidera que as pessoas vão às vezes sentir um certo desconforto com alguns textos. Leva isso em consideração, né? Então alguns textos não vão ser fáceis. Não perca a oportunidade, a gente já falou sobre isso, de aplicar as proposições da pregação para o dia a dia. A gente já falou sobre isso. Então, eu estava conversando com um pastor ali, ele falou, mas como é que eu faço? O meu público é diverso, tem adulto, tem jovem, tem idoso, então faça várias aplicações. Se o seu público é muito diversificado, aplica para o dia a dia, aí tem que gastar tempo. Como é que isso aqui tem a ver com um garoto de 18 anos da faculdade? Como é que isso aqui se aplica a uma mulher divorciada? Como é que isso aqui se aplica a alguém que sofreu abuso na infância? Como é que isso aqui se aplica a um empresário? Eu preciso pensar nisso. Eu, particularmente, eu escrevo a frase, isso, eu faço o link, para eu lembrar de aplicar. Como é que isso eu aplico no dia a dia, esse princípio? E aí eu vou voltar ao que eu disse lá no começo.
cerca de 90% do que a gente prega para o nosso povo, eles já sabem. O maior desafio da pregação não é fazer as pessoas saberem o que a Bíblia diz. O maior desafio é fazer com que elas pratiquem, ensiná-las a colocar isso em prática. E o grande sofrimento das pessoas é não conseguir praticar isso. Não perca, ou melhor, não faça uso de uma linguagem codificada para expor mensagens bíblicas. Eu acho que isso não aconteça tanto, mas ainda tem gente que acha que uma boa pregação ela tem que ser com linguagem difícil. Tem que usar uma linguagem, e aí cada um tem o seu jeito. É igual a história que eu estava pensando aqui no intervalo, que eu falei da questão de roupa. Se você é um pastor mais maduro, você não tem que usar calça rasgada para falar para os jovens, não é isso? Mas é uma coisa simples, eu estou falando inclusive do papel do pregador. Se eles são acostumados a te ver de social, sapato, se você botar uma calça jeans, você deve ter uma pelo menos. É verdade, parece uma bobagem. Parece uma bobagem. Eles são acostumados a te ver de roupa só, que é o seu jeito, não é que você vai mudar. Mas você cria uma ponte e diz assim, você diz claro, eu sei para quem eu estou falando. Eu me preparei e pensei para quem eu vou falar. Eu não uso. Por que eu estou usando uma calça jeans? Porque eu estou falando para jovens. Você começa, eu estou dizendo uma coisa simples. Parece uma bobagem, mas isso tem a ver com a linguagem também. Linguagem codificada, hoje acontece muito pouco, mas ainda acontece. Tem seminarista aqui, não? Tem alguns ainda, Deus abençoe. Cuida, não. Porque quando a gente sai do seminário, a gente às vezes usa alguns modelos, porque eu já fui também, né? Esse aqui é usar uma linguagem. Dica, seja você mesmo. Use a linguagem que você usa no dia a dia. É por isso que eu sou meio desse jeitão, porque o jeito que eu falo com as pessoas embaixo, eu falo com elas aqui, óbvio, né? É a linguagem. Agora tem gente que fala, e aí quando sobe lá, amados irmãos, com a alma genuflexa, o coração surumbático, praza aos céus, que é incomensurável o desejo, você perdeu, o que ele está falando? O que é genuflexo? São coisas simples, irmãos, que parecem bobagem, né? Não tem a ver com pregação, mas você entenda, como linguagem é um negócio interessante. Isso não é piada, isso aconteceu. De alguém que chegou na igreja, novo na igreja, crente novo, diz assim, eu queria botar oferta. Onde é que você bota a oferta? Você entrega ali no gasofilaço. E aí continuou. Daqui a pouco a pessoa volta para o irmão e diz assim, pastor, eu perguntei, mas ninguém conhece o irmão gasofilácio. Isso é real, gente. Isso é real. Entrega no gasofilácio. Ele vai perguntando, quem é o gasofilácio? O irmão gasofilácio não tem gasofilácio. Para nós, é o gasofilácio. Quer dizer, agora para a nossa geração, você pergunta ao teu povo. Eu estou usando um exemplo extremo, mas às vezes na pregação, e aí entra a questão que o Geandre colocou, que o Richard colocou, né? Gente, numa palavra dessa, você perde a atenção da pessoa. Porque ela vai travar ali, o que é isso? Aí o que ela vai fazer? Ela vai para o celular. Ela vai dar um Google. O meu filho é assim, é um nerdzinho. A gente às vezes conversando em casa da raiva. A gente estava fazendo o culto doméstico outro dia em casa. Aí nós falamos, cara, para do celular. Ele falou, pai, essa palavra que você disse, sabe o que significa? Eu nem lembro que palavra que era. Eu falei, significa isso? Ele falou, não, pai, significa muito mais do que isso. Porque eu falei, vai lamber sabão, nós estamos dando a Bíblia, cara. Mas, assim, o erro foi meu. Eu não sei, porque o negócio lá, que para ele um moleque de 20 anos chamou a atenção. Eu falei, cara, você não sabia o que era isso? Ele falou, pai, eu já tinha ouvido, mas na hora que você falou, eu fiquei curioso. O que isso significa? Não é que você vai usar uma linguagem chula, não é isso. Mas é uma linguagem que as pessoas entendem. Então, não usa uma linguagem decodificada. Eu falei de seminarista, eu acho que tenha mudado, mas eu peguei alguns lá que o cara vai pregar. Eu falei, cara, você dormiu com o dicionário? Você não fala isso, cara. Você não conversa assim. Ele foi pregar, não, ele começou a usar um monte de negócio que eu falei, cara, ele copiou de dicionário, ele copiou do Brodos, ele leu isso em algum lugar, ele viu alguém pregando na internet, mas nem ele sabe o que ele está dizendo. Então, alguns cuidados. Então, quais são os dois grandes desafios para a pregação contextualizada? Vamos para a prática. Tem dois grandes desafios. O primeiro desafio é elaborar o problema. O segundo desafio é aplicar a mensagem. Para mim isso aqui é uma chave para você ter uma pregação contextualizada. E aí eu quero trabalhar com vocês nesse tempo aqui,
Se você quer ter uma pregação contextualizada e aplicar, primeira coisa que você precisa fazer, né, é elaborar o problema. Porque a ideia é que todo sermão ele precisa ser resposta a um problema, a uma situação. Ah, como assim? Ou é conforto, ou é consolo, ou é exortação. A palavra de Deus ela é uma boa notícia. Ela é uma boa notícia para quem? Para alguém que tem um problema, que tem uma situação, que você precisa elaborar. Qual é o problema? Então, a tarefa, deixa eu ver se está ali já, isso. A tarefa de elaboração do problema consiste em quê? Deixa eu ver se eu grifei, está ali, ó. Trazer à tona um cenário real, devidamente caracterizado pelo pregador, que desperte o interesse dos presentes sobre o tema proposto e cative a sua atenção para o que a palavra tem a lhes dizer. Por isso que eu acho que a contextualização ela começa numa boa introdução. Elaborar o problema é isso aqui, ó, trazer à tona um cenário real. É pegar aquilo que eu vou dizer assim, sobre o que eu vou falar. Né? Então, como é que a gente traz à tona um cenário real na introdução de um sermão, de maneira muito prática? 4 dicas. Histórias envolventes. E aí que eu falo que bons pregadores, geralmente, pode perceber, começam contando boas histórias, ou então paralelos significativos, algo que está acontecendo no mundo atual, que tem um paralelo com aquele texto que você vai fazer. Biografias ilustrativas, ou questionamentos populares. Eu vou desenvolver isso com mais clareza daqui a pouco. Então, são 4 dicas. Como é que você traz à tona um cenário real? Como é que você elabora um problema? Geralmente são 4 dicas. Você pode começar com uma história envolvente. Você pode trazer paralelos significativos, algo que está nos seus textos, que você encontra um paralelo hoje. E você, em vez de começar falando do que está lá atrás, você começa falando do que está hoje. Da guerra lá de Israel, ou da questão na época das eleições, na época do Covid, ou essa questão do assassinato agora, ou a disputa política, ou sei lá o que for, paralelos significantes. Biografias ilustrativas, ou questionamentos populares. Eu vou trabalhar de forma geral e a gente vai... Então, elaborar um problema basicamente é isso. Você precisa trabalhar essa ideia de trazer à tona um cenário real, é fazer com que aquele texto que você vai pregar tenha a ver com a realidade das pessoas. Você cria um link, né, vou usar a expressão, você cria um link do passado com o presente. Você começa na sua introdução, por exemplo, às vezes é uma situação. Vou usar o exemplo que eu usei como exemplo, que domingo eu falei sobre egoísmo. Eu comecei meu sermão dizendo assim, né, eu estou usando o que eu faço, não que necessariamente seja o melhor, mas eu comecei a pensar, quem aqui se acha egoísta? A maioria das pessoas mudou a levantar a mão, porque ninguém se acha egoísta. E aí eu comecei fazendo algumas perguntas. Quem aqui já deu bom dia para alguém que está aqui hoje? Aí eu comecei, quem aqui? Aí as pessoas começam, é um paralelo significante, eu acho egoísta. Que a pessoa acha, não, eu não sou egoísta, eu sou até generoso. Quem essa semana procurou alguém perguntando se podia ajudar, enfim. Então, é muito interessante, porque quando eu falei da questão do egoísmo, eu falei assim, gente, todos nós somos egoístas por natureza. Você é egoísta. Aí tem aquele negócio que o povo odeia, eu falei, eu sei que você odeia isso, mas diga para a pessoa que está do seu lado, você é egoísta, aproveita, irmão. Você está rindo, eu comecei a ganhar o povo. Eu falei, irmã, você que acha que seu marido aí nunca teve coragem, diga para ele. Aí eu falei, você acha, quem tem aqui tem criança? Toda criança é egoísta. Olha o paralelo significante. Qual é a coisa que a gente mais diz para uma criança quando ela tem um irmãozinho, ela ganha um brinquedo, o que ela tem que fazer com o coleguinha? Dividir. Mas meu sermão foi esse, você tem que dividir com o amiguinho. O problema é quando a gente cresce e não aprende a fazer isso. Pronto, fiz um paralelo significante. Eu ia falar sobre egoísmo, eu ia falar o texto lá que Jesus trabalha sobre essa questão. Então assim, estou dando um exemplo simples. E assim, eu tenho muito isso, de interagir com a congregação, de fazer perguntas, de fazê-la participar. Então não sou eu que estou dizendo que ela é egoísta.
Eu só faço pergunta. Essa é a ideia de andragogia, de você trabalhar com adulto. Ao invés de dizer, começar dizendo, todos nós somos egoístas, a gente diz assim, egoísta é tu, pastor, está achando que eu sou o quê? Tem gente que já vai fechar o coração, esse cara aqui está achando que dizer que eu sou egoísta. Pô. Então, um segredo, pergunte. Faça perguntas e faça com que a pessoa, ela comece a responder e dizer assim, quem fez isso? Quem é que não fez isso? Então ela começa a fazer parte, dizer, epa, esse negócio hoje tem comigo, tem a ver comigo. Isso aí tem a ver com a minha história. Isso aí tem a ver com o meu problema. Agora, isso é a questão da elaboração do problema. Em que consiste a tarefa da aplicação da mensagem, de maneira prática? A tarefa da aplicação da mensagem consiste no desafio de tornar o ensino bíblico altamente familiar ao coração das pessoas, de tal maneira que elas compreendam as mais variadas implicações dele para as suas vidas. E aí eu quero chamar a sua atenção, né, para isso aqui, ó. A aplicação tem tudo a ver com isso aqui, ó, tornar o ensino bíblico altamente familiar ao coração das pessoas. E para mim isso é o pulo do gato. E essa é a parte prática. Gente, é prático, é técnica mesmo. É prático mesmo. É ler e pensar. Isso não acontece naturalmente. Eu estou dizendo para você o que eu faço, né? O que eu estou trazendo são as coisas que eu uso, que estudei. Então, como é que a gente pode tornar o ensino bíblico altamente familiar ao coração das pessoas? De maneira muito prática. Primeiro, dialogando com as narrativas culturais. Como é que você torna o ensino bíblico familiar ao coração das pessoas? Dialogue com as narrativas culturais. O que são narrativas culturais? São coisas que são comuns e são tratadas como verdade no dia a dia das pessoas. Quer um exemplo simples? Eu tenho o direito de ser feliz. Você quer tornar o ensino bíblico altamente familiar ao coração das pessoas? Dialogue com essas verdades que estão aí. O povo da sua igreja está ouvindo assim, eu tenho o direito. E o que é pior, né? Tem gente pregando isso e dizendo mesmo, eu tenho o direito de ser feliz. Me mostra a base bíblica para isso. Direito, você pode discordar de mim, não vou entrar aqui, coloca a mão nas minhas palavras, ora por mim. A única coisa que a gente tem direito é o inferno, sem Jesus, obviamente. A única coisa que tem direito é o inferno. O salário, se não fosse Jesus, tira Jesus da parada. Mas tem um pseudo-evangelho dizendo que as pessoas não têm o direito de ser felizes. Qualquer direito que a gente tem é direito adquirido pela cruz de Cristo, pela graça de Cristo, pela misericórdia. A gente tem que reeducar, porque o povo está achando que tem direito de ser feliz. Não por causa de Jesus, mas por causa de si. Eu sou filho do rei, sou cabeça e não cauda. Eu tenho o direito de ser feliz. O que eu estou dizendo para você, eu perguntei à minha igreja, quantos acham que tem o direito de ser feliz? Vou, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Morte. Quem é que não pecou essa semana? Quem é que não pecou hoje? Você quer ter direito? Então pede a Deus agora, Deus me dá o que eu tenho direito. Pede aí, irmão. Pede para Deus agora. Você não pecou hoje. Pede, Deus me dá o que eu tenho direito. Você vai receber, irmão. A gente já começa o culto fúnebre agora. Comecei o sermão. Mas 80% da igreja veio com essa ideia. Eu tenho direito. Nós não temos direito de nada. Mas tem uma turma pregando, a gente não tem direito. Por causa o direito é de Cristo. É por causa. Aí a gente tira Cristo da parada, né? A gente vive o evangelho antropocêntrico. Eu tenho, eu. É vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Aí o texto vem. Aí você vem com exegese, com hermenêutica, mas você precisa contextualizar. Aí você vem com o texto bíblico dizendo, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus não foi em vão para comigo. Aí você diz, mas não é por causa de graça de Deus, você não vai ser um vagabundo, não vai fazer nada. O Paulo diz, mas eu trabalhei mais, aí você tem que fazer o seu sim. Mas não é porque você tem direito, é por causa da graça de Deus. Então, algumas narrativas, por exemplo, narrativas comuns, você dialogar para você tornar o ensino bíblico altamente familiar. Uma outra narrativa muito comum, se duas pessoas se amam, elas deviam poder fazer sexo. Gente, isso está comum dentro da sua igreja, desculpa, não precisa ser nem pentecostal para dizer isso. A molecada e a juventude ainda está achando que não tem pecado transante do casamento, que no final Deus vai perdoar.
Não se iluda. Não se ilude. E a gente crente que está no louvor, que está... Sábado eu meti o bambu nisso aí. Eu falei, está achando que eu não sei que vocês transam, que algum de vocês estão transando, estão se pegando aí, que estão indo para o motel? Vocês acham que eu tenho 56 anos, que eu nunca fui jovem? Eu falei, eu nunca fui, casei virgem, mas eu já fui, já tive, minha testosterona foi muito mais alta do que é hoje. Aí a molecada começou a rir. Quer dizer, você acha que não tem nada a ver? Você acha que Deus vai perdoar? E aí você contextualiza. Eu estou abrindo aqui, expondo para vocês algumas coisas, eu disse para os jovens da minha igreja. Falei, eu casei virgem e tal, mas por conta de um monte de bobagem que eu fiz na minha juventude, o começo do meu casamento na área sexual teve problemas sérios. Aí a molecada fez assim, oh. Falei, o que a Bíblia está dizendo 2000 anos atrás, então o que eu estou dizendo para você, eu vou dizer para você, graças a Deus, eu casei virgem, não tive vida sexual ativa, mas o pouco de bobagem que eu fiz, me atrapalhou na minha vida sexual no começo do meu casamento, e não foi porque não me disseram, eu só não ouvi, você pode fazer igual a mim. Agora, se eu fosse você, eu estou falando do lado de cá, vocês estão sincerinhos, né? Imagina uma molecada de 17, 18 anos, no final estava tudo chorando com a cara no pó, e uma meia dúzia eu sei que está se pegando, só não posso provar. Eu disse, ó, eu não vou ficar tomando conta da sua vida, eu não vou ficar vendo sua rede social. Agora, quando você casar, você vai encher o meu saco no gabinete dizendo que seu casamento, sua vida sexual está uma porcaria. Eu vou dizer para você, eu te avisei hoje. A Bíblia está dizendo, é dialogar com narrativas, porque a gente precisa confrontar isso, gente. E isso é comum para a turma que está, e de verdade, eles não acham, não é que eles são safados, não. Tem uma turma que não acha que é pecado. Tem uma turma que não acha, eles não foram, por isso que a ideia de aplicar, eles não acham que é pecado. Eles até ouvem, eles até sabem. Ah, mas no final, Deus perdoa. Se ninguém souber, não vai atrapalhar ninguém, né? Se não engravidar e fizer tudo direitinho. O que a turma acha é isso. A gente precisa contextualizar e dizer assim, é pecado. Se não, não adianta você dizer, irmãos, porque é pecado. Isso eles já sabem, então careca de saber. A questão é dialogar com isso e aplicar isso e dizer assim, ó, sabe o que isso acontece? Isso, na minha vida aconteceu isso. Fulano aconteceu isso, enfim. Outras narrativas que podem te ajudar. Ninguém tem o direito de impor a sua fé. Isso é uma narrativa muito comum. Você precisa ser você mesmo. A narrativa da verdade. A você decide o que é certo e errado. Gente, isso hoje é comum demais. Você quer tornar o ensino bíblico altamente familiar? Dialoga com essas coisas. Não, você decide o que é o que eles estão ouvindo nas escolas, na faculdade. É o que está comum aí, a verdade hoje é relativizada. Dentro da igreja. A turma que está, e adultos muitas vezes, isso tem a ver com bebida, com fumo, com algumas práticas, que tem, diz, não, isso não tem nada a ver. E eu não estou falando de uso e costume, se bebe ou não bebe, não é essa a questão. Lá na igreja eu não vou ficar vigiando se é bebe ou não bebe, isso é problema seu. Agora tem princípios bíblicos. Tem princípios bíblicos. Quando eu falei sobre isso lá, eu falei, ó, uma coisa que eu não sou é tradicional, e uma coisa que na nossa igreja a gente não trabalha com usos e costumes. Na verdade eu falei, aqui na nossa igreja você pode fazer o que você quiser. Eu falei, mas antes que você fique alegre, porque a Bíblia diz que você pode fazer o que você quiser. Porque tudo é lícito, tudo é permitido. Agora, se você é cristão, tem coisa que não é nem pecado, só não é conveniente para alguém que é cristão. Você só precisa escolher se você vai ser um cristão ou se você vai fazer o que você quer. Você pode fazer o que você quiser, mas se isso te dominar, você deixou de ser discípulo de Jesus. E não precisa ser bebida, pode ser Coca-Cola. Porque se é Coca-Cola, é pecado igual bebida. Tem uns irmãos que estão convertendo agora, né? Está vendo? Não precisa nem pregar, é só você trazer para a realidade, irmão. Essa é uma verdade. Os viciados em Coca-Cola, fazer a tarde da libertação, pastor Manuel Shoa. Porque sabe o que a turma diz na minha, na sua igreja? Ele não diz para mim e para você, ele diz assim, isso não tem nada a ver. Quando você está pregando, ele pensa, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Você precisa dialogar e dizer o que a Bíblia diz. Está lá, ó, é lícito, tudo é lícito para você, tudo. A Bíblia não proíbe. Está na Bíblia, tudo é permitido. Mas se eu sou de Jesus, eu preciso escolher o que é conveniente. Agora eu quero fazer tudo, posso, eu não sou discípulo de Jesus.
posso estar na igreja, posso ser o pastor, posso ser a quarta pessoa da Trindade, mas não sou discípulo de Jesus. Que o princípio é, permitido é, mas quem é discípulo de Jesus, tem coisa que não faz, não é porque é pecado, porque a igreja vai excluir, é porque não é conveniente a um cristão, simples assim. Não é porque vão achar, vão me excluir, é porque não é conveniente. Gente, você é adulto, você escolhe. Você pode continuar indo a motel, bebendo, agora para um cristão, aí você aplica, você acontece, se Jesus voltar e você estiver lá, irmão, vigia. Uma outra narrativa, você precisa dizer sim para tudo. Nós estamos na fase do politicamente correto, meu lugar de fala. Já viram essa história aí? Isso foi, eu li recentemente, no Canadá. Eu vi, semana retrasada. Uma mulher que processou e ganhou uma ação de uma escola no Canadá, porque ela queria que no banheiro da escola se colocasse uma caixa de areia no banheiro feminino. Uma caixa de areia. Porque a filha dela como é que é a expressão que usa? Se identificava como um gato. E na casa dela tinha uma caixa de areia no banheiro, porque como a filha se identificava como um gato, ela fazia necessidades. E ela queria que na faculdade, na escola, se tivesse uma caixa de areia, porque se a filha dela se identificava como um gato, tinha que ter uma caixa de areia. E a diretora falou, não, de jeito nenhum. Ela entrou na justiça, e pasmem, ela ganhou. Entra aí na internet, está na internet. Ela ganhou. Essa história de meu lugar, a gente tem que pregar sobre meu lugar de fala. Eu me identifico, questão de identidade. Então você vai pregar sobre identidade, as pessoas sabem que elas têm que ter identidade de Cristo. Como é que você contextualiza? Quando você começa a falar isso, meu lugar de fala, politicamente correto. Eu trabalho muito com pergunta, eu digo assim, me dê um texto na Bíblia que dê base bíblica para ser politicamente correto. Não tem nenhum, eu te desafio. Não existe princípio bíblico para ser politicamente correto. O princípio é ser correto. O falar do sim tem que ser sim, o não tem que ser não. O que passa disso é do diabo. Quer ser politicamente correto? Você está em ótima companhia. Porque tem hora que como cristão você não vai ser politicamente correto. Você não vai ofender, não vai agredir. Mas você não pode ir com a maioria. Você não pode ser omisso. Não pode. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Não, voltei aqui, peraí. Isso, dialogando com as narrativas culturais. Como é que a gente faz isso? 3 formas. Você pode, como é que você pega essas narrativas? Como é que você faz isso esse ensino ficar altamente familiar ao coração das pessoas? Aponta a incoerência dessas narrativas, começa apontando a incoerência. Segundo, aponta a instabilidade, como isso muda de geração para geração e tem prazo de validade. Ou aponta a destruição, como é que você desconstrói isso a partir da Bíblia. Porque tem muita gente que não vai contra essas narrativas culturais, porque não tem argumento. Porque não sabe qual é a base bíblica para isso. Essa história do politicamente correto é muito interessante, né? Porque hoje está na moda, todo mundo modinha de ser. Eu disse assim, eu não sou um cara politicamente correto. Eu não sou grosso, não sou ofensivo, não agrido ninguém. Mas eu não sou politicamente correto. Se tiver que ser em política, por quê? Porque a Bíblia não me manda ser politicamente correto. Eu vou chamar pecado de pecado, com educação e com amor. Mas eu vou chamar pecado de pecado. Eu não vou dizer que pecado é moda, que não é bem assim. Não, pecado é pecado. E vai ser pecado em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época. Uma coisa que é interessante, quem estava lá na convenção, o sermão que eu preguei gerou alguma polêmica. Quando eu falei que Jesus não mandou gostar de todo mundo. Quem estava lá lembra disso? Teve gente que disse, eu falei, irmão, me prova na Bíblia que Jesus falou que eu tenho que gostar de todo mundo. Não tem. Eu tenho que sorrir para todo mundo? Não tenho. Me prova, ele mandou amar ele. Eu vou conviver e ser transparente e dizer, eu não concordo. Não gosto da forma como você lida com a sua esposa. Mas eu sou seu pastor, eu vou com você até o inferno. Mas não me peça para rir para a forma como você vive, como você cuida do seu dinheiro, como você educa seus filhos. Eu não gosto disso. A gente precisa, e isso é o que está, isso foi um choque quando eu preguei na minha igreja. Mas teve gente que disse, pastor, foi libertador, estava cansado de fingir.
Eu falei, então, irmão, é porque a ideia do politicamente correto, a gente vive um mundo de hipocrisia dentro da igreja. O evangelho, esse é um problema que a gente enfrenta. Jesus não mandou gostar, não existe isso na Bíblia. Mas Ele mandou amar. Amar é mais difícil que gostar. Amar é caminhar junto apesar de. E é não ser hipócrita, sentar e dizer assim, ó, não concordo, é difícil, está errado, mas vamos caminhar junto. Não é pecado, não é temperamento. Tem gente que está na minha igreja, e eu disse isso de púlpito, está na Bíblia. Diz assim, eu não gosto de todo mundo que está aqui, e não tem problema de depressão. Eu sei que nem todo mundo gosta de mim aqui, fica tranquilo, irmão, você não vai para o inferno por conta disso. E pode chegar para mim e dizer, pastor, eu não gosto, acho que você fala demais, eu queria que você usasse terno e gravata, eu acho que você é muito falação, está tudo bem, irmão, direito seu, mas você tem que me amar como seu pastor. E o inverso é verdadeiro. Tem gente que eu não gosto, pelo jeito que é, acho que enfim. E digo para as pessoas, irmão, não acho legal isso. Ah, pastor, eu falei, irmão, Deus abençoe, por sua conta e risco. Mas nós vamos caminhar, vou te visitar, vamos caminhar. Isso é o evangelho de verdade. Agora, quando você fala sobre isso, o povo não está acostumado, você traz para uma realidade deles. Aí a pessoa aprende que ela pode ser verdadeira, sem ser hipócrita, sem ser grosseira. Então, apontando sua incoerência, apontando sua instabilidade, apontando sua destruição. Qual uma segunda maneira de tornar o ensino bíblico familiar ao coração das pessoas? Denunciando os deuses funcionais. O que são os deuses funcionais? Jesus fez isso muito claramente, quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. O James Houston, um dos seus livros, ele falando para pastores, ou numa conferência, não lembro ao certo, ele diz assim, pastorear é a arte de nomear pecados. Uma forma de você tornar o ensino bíblico familiar ao coração das pessoas, é denunciar deuses funcionais. Quais deuses funcionais? Dinheiro, sexo, poder, carreira, imagem, tudo isso que eu estou colocando aqui. Você quer tornar o ensino bíblico familiar? Fala daquilo que está dominando o coração do teu povo. Hoje a gente vive na época da imagem. Prega sobre rede social, irmão. Começa falando de rede social. A gente não prega sobre isso. São deuses. O tempo que a pessoa gasta na rede social, o tempo que ela gasta. Começa o seu sermão assim dizendo, irmãos, quem tem rede social? Todo mundo é. Estou dizendo tudo que eu já fiz. Instagram, Facebook. Quantos aqui passam mais de tantas horas? Diz aqui, não precisa levantar a mão aqui. Quanta gente passa mais tempo orando e lendo a Bíblia, tempo com Deus, do que na rede social? Levanta a mão. Comecei o sermão. O que eu vou falar tem a ver com eles, não tem? Você não acha que vai ter? Acho que vai. Falei, mãe, então tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Se você passa mais tempo não é pecado ter rede social, não é pecado. Agora, se você passa mais tempo na rede social do que com Deus, talvez você responda, deixa eu perguntar, não precisa levantar a mão, né, irmão? Como é que está seu casamento? Como é que estão seus filhos? Como é que estão suas finanças? Vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia aí, pronto. Vou ler a Bíblia, eu preciso saber, acho que tem alguma coisa aqui que sirva para mim, essa roupa é para mim. Sabe o famoso, aplicar é fazer o sujeito vestir a carapuça. E você não precisa colocar, você só faz pergunta e deixa ele vestir. No fundo o povo sabe. No fundo o povo sabe. Uma terceira forma, eu estava dizendo isso para uma pessoa ali fora. Isso aqui é doído, viu, irmão? É comunicar de coração para coração. Uma forma de você tornar o ensino bíblico familiar ao coração das pessoas, isso aqui é para a gente, a pancada vem, é quando ele é familiar para nós. Muita gente não contextualiza e não aplica o texto bíblico, porque não aplica nem para a sua própria vida. É um técnico de pregação, é um profissional de pregação, e prega há tanto tempo, que qualquer texto que eu der aqui, você vai conseguir pregar um sermão. Acho que a grande maioria de vocês, se eu der 10, 15 minutos e der um texto, você consegue montar uma introdução, 2, 3 pontos, uma aplicação e fazer um apelo. Tenho certeza. Se não todos, a grande maioria, até o seminarista consegue. Não leva para o coração não, viu, irmão? Já fui seminarista, eu estou do outro lugar. O que eu recebi de graça eu estou te dando. É só para você não dormir.
Gente, isso parece simples, mas não, isso foi uma coisa que eu aprendi. A gente vai ficando velho, estou com 30 anos de ministério, isso é muito verdadeiro. A turma às vezes chega a dizer: ei, pastor, sou hoje bateu. Eu falei: você é privilegiado, irmão, porque eu falei: eu apanhei sozinho, não dava nem para olhar para dizer: está vendo, irmão? Tudo que você acha que doeu, eu recebi sozinho, eu chorei sozinho, eu passei vergonha sozinho, e isso tem que ser verdade. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses 30 anos, de verdade, é que se o seu ensino bíblico, para ele ser familiar ao coração do teu povo, ele tem que ser familiar para você. E aí entra a história do Espírito Santo. Porque é inevitável, quando isso é aplicado à sua vida, inevitavelmente o povo vai perceber que você não está falando uma teoria, você não está falando um conceito, você não está falando um negócio que você aprendeu na academia, no seminário de teologia. Não adianta, o povo percebe quando isso vem do seu coração. E tem duas maneiras de você não fazer isso: é sendo um legista ou um frentista. Sabe como é que é o pregador legista? Ele segue friamente aquilo que ele está lendo. É um cadáver que está ali. É um legista. Um pregador legista, está morto o sermão, ele vai lendo. Ou um frentista, né? O frentista é aquele que fala apaixonadamente o tempo todo. Ele vai falando. É o frentista, ele só quer encher o tanque. Já viu o pregador assim, que você cansa? O cara está o tempo todo, não existe sermão assim, porque ele começa lá em cima. Você não consegue chegar no coração das pessoas. Não consegue, é uma metralhadora. Porque quando fala no coração da gente, quem deseja falar o coração das pessoas, e é muito pessoal. O seu ensino vai ser, você vai tornar o ensino bíblico familiar ao coração das pessoas, primeiro, quando você é desconcertado pela palavra de Deus. Se você não é desconcertado por essa palavra, se ela está, dificilmente vai ser familiar para as pessoas. E segundo, quando você é transformado por essa palavra. Eu não estou sendo pietista, piedoso, querendo ser mais espiritual que ninguém. Eu estou falando daquilo que eu acredito. E a gente sabe, a gente é pastor. Quem aqui nunca pregou mais de uma vez no mesmo sermão, vai pregar em outro lugar? E não é pecado não, viu, irmão? Na verdade, Hernandes Dias Lopes diz que o sermão começa a ficar bom quando você prega ele pela 7ª ou 8ª vez. É o que Hernandes Dias Lopes diz. Mas quando você prega, essa tem sido a minha experiência. O duro é quando é esposo do pastor. Eu ia falar, mas não, vou só pecar sozinho. Não vou falar nada para não pegar. Sabe por quê, gente? Agora deixa eu dizer uma coisa para a irmã. Quando esse conteúdo falou para o coração do pastor, a esposa dele pode estar do lado dele tantas vezes quanto for. O sermão não vai ser o mesmo. Ela pode até saber o princípio. Eu não estou querendo ser mais espiritual, né? Já aconteceu as duas coisas. Deu de não falar. E a minha mulher dizia assim: pô, de novo esse. E a minha esposa dizia assim: caramba, você nunca pregou esse sermão desse jeito. Isso é vida real. Tem que falar para o coração da gente. Tem que falar quantas vezes. E aí, né, eu vi isso há muitos anos atrás. O sermão para o ensino bíblico se tornar familiar ao coração das pessoas. A grande maioria das vezes, sabe o que a gente faz quando a gente prega? Bíblia, toma, Bíblia, toma, Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Eu vi isso há uns 20 anos atrás, nunca mais esqueci. Ensino bíblico para o coração, alcançar o coração das pessoas, é Bíblia, toma, Bíblia, toma, Bíblia. Tem essa imagem há 20 anos na minha mente, toda vez que eu preparar um sermão. Porque quando é assim, o Espírito Santo pode usar qualquer um. Se usou uma mula, vai usar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas você não quer atrapalhar o Espírito Santo de Deus? É por isso que precisa gastar tempo para preparar sermão. E eu sei que a realidade é diferente, meu irmão. Eu sei que nem todos têm o mesmo tempo. Mas você precisa priorizar na sua agenda. Ver menos futebol, menos streaming, menos dorama. Dormir mais tarde, acordar mais cedo. É verdade. É verdade. Isso é vida real. Bons sermões exigem esforço. A minha agenda é uma loucura.
Saí de casa hoje às 5 horas da manhã. Eu não estou querendo ser mais, porque a gente assim, pastor de tempo integral, tem vida mais fácil. Não, filho, só tem mais problema, mais agenda, mais... O problema é mesmo que o seu, a agenda é a mesma. A vida não é mais fácil, não. E se a gente, estou dizendo se eu não estabelecer prioridade, quando a gente vê, passou a semana, a gente nos preparou. Porque é aconselhamento, é visita, é problema, é administração, é tesouraria, é batizado de cachorro, sei lá o que dá, parece de tudo. Tudo é o pastor, demoniado. Eu tenho, se você pegar a minha agenda aqui, a secretária aqui pastoral está travada em vermelho. Os meus horários de estudo são travados. Só se morrer. A minha secretária, a equipe pastoral minha até sabe. Nesses horários, quando manda mensagem, a pergunta que eu faço é de morrer? Se não é de morrer, eu pode esperar. É urgente, é de morrer? Se não for de morrer, pode esperar. Tem que falar com o senhor agora, é de morrer? Se não é de morrer, não vai ser agora. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, é o que eu faço. Lembra que eu falei que eu sou desfocado, eu acho que eu tenho TDAH? Porque se eu não fizer isso, é por isso que os sermões e as séries, elas vão 1 mês e meio, 2 anos, não é porque eu sou gênio, tenho... Agora, tem dia que 3 horas da manhã eu estou lá, por quê? Porque eu não fiz a lição de casa. Que eu não consegui separar tempo. Ou às vezes o que aconteceu foi de morrer, morreu, ou ia matar, a mulher ia matar o marido, isso acontece também, quem nunca, né? Acontece. Mas, enfim, tem que falar para o seu coração. Negócio de fazer sermão às pressas, irmão, chat GPT é uma bênção. É uma bênção como ferramenta auxiliar. Você pode continuar pedindo o seu sermão lá, mas você vai continuar 20 anos na mesma igreja, com o mesmo povo, com o mesmo problema, com a mesma miséria de ministério, e reclamando de Deus. A culpa não é dele, a culpa é sua. Porque o que move a mudança, o crescimento de uma igreja. E aí o irmão falou de educação, mas é o púlpito. Não tem jeito. É o púlpito. É o púlpito que dá visão, é o púlpito que dá alimento, é o púlpito que confronta pecado, é o púlpito que faz as pessoas quererem mudar de vida, é o púlpito. O resto vai ajudar, mas é o púlpito. Se o púlpito é fraco, irrelevante, descontextualizado, o povo vai fingir que te ouve, você finge que prega, o povo finge que te ouve, eles fingem que mudam de vida. Geralmente a consequência, eles fingem que te pagam um salário, porque não é um salário, porque a igreja não vai crescer nunca. Você finge que é feliz. E no final a gente finge que tem ministério, que é relevante. Eu não estou querendo, é vida real. Estou abrindo meu coração para vocês. Eu aprendi isso, eu estou há 20 anos na mesma igreja. Irmão, você sabe o que é pregar de manhã e de noite, 20 anos para o mesmo povo? Quem está aqui? E o povo hoje não é besta não, irmão. Até para não ter que trocar de pastor, talvez eles até te aturem, eles fingem que te ouvem. Agora, quando você começa a trabalhar essas questões, além do teu povo vir, se eles o quiserem, eu vou dizer o que eu experimentei, Deus começa a mandar gente nova, a régua sobe. Deus começa, tem muita gente, eu estou dizendo, diante de Deus, eu estou há 20 anos na igreja, 80% da igreja hoje é dos últimos 10 anos de ministério. Quando eu virei essa chavinha que eu estou dizendo. Gente que diz, pastor, eu vim para cá por causa de púlpito. Porque aqui tem palavra, porque aqui é prático, porque aqui eu entendo. E olha que eu não sou esse supra-sumo, não estou aqui dizendo, não, de verdade. Eu brinco com a turma, com a minha equipe pastoral, eu falei, gente, a gente não precisa ser tão bom assim não. Porque os púlpitos estão tão ruins. A gente não precisa ser tão bom. E às vezes tem colega meu que fica bravo lá na região e o povo está indo para a tua igreja. Eu falei assim, bonitão, que segura ovelha na cerca alta, que segura ovelha é pasto bom. Muro alto não segura mais ovelha hoje. Foi aquilo, já passou a fase da pessoa ter medo, depois da pandemia, irmão. Não é muro alto que segura ovelha, é pasto bom. Pasto bom é púlpito. Não adianta você proibir, fazer, achar. Não segura mais. Já foi a época de eu cresci aqui, meu pastor, ele vai achar lindo, vai te dar presente. Mas ele vai mudar. Ele vai mudar. Bom, nem devia ter falado isso, mas se Deus mandou, recebe, guarda no coração aí. Faz o que você quiser com isso. Não estava nem aqui não, mas... essas são as minhas inquietações de ministério, verdade, irmãos. Que eu ouço cada coisa...
E eu fico bravo, de verdade. É a minha ideia de estar aqui, por isso que eu falei com o show, que eu acho isso aqui muito interessante. Quando a gente não tem oportunidade, tudo bem. Mas chega de púlpitos medíocres. Chega. Essa raça pentecostal, com esse lixo neopentecostal, com essa baboseira. Nossa juventude está indo para lá, não é porque eles têm conteúdo não, é porque lá eles entendem o que os caras pregam. Eles aplicam, contextualizam, nisso eles são bons, melhor que a gente, mas eles não têm. Agora, por que a nova geração, nosso povo está indo para lá? Porque lá eles entendem. Está gravado esse troço aqui? Tá, né? Tá, né? Então deixa eu ter cuidado. Tem uma igreja aí, eu ia falar o nome, que hoje na igreja é franquia. Pegou a visão, né? Deus está nesse lugar, não precisa nem falar. Terra. Esse é o meu lado bate-costal, viu, pastor? Tem coisa que você não fala, o Espírito Santo vai testificando. Eu sou de Niterói. Só falei que eu sou de Niterói, gente. Eu sou de Niterói. Eu cresci em Niterói, é isso que eu estou dizendo, mano. Que é isso? O inimigo está se levantando furioso nesse lugar, querendo me... Eu fui criado lá, a turma da minha geração, gente boa, líderes, que foram criados comigo na adolescência. Eles estão nas igrejas, do lado da poça. E eu fui conversar e dizer, cara... Ele falou assim, Marcelão... Cara, eu sei que não é, minha raiz é batista. Ele falou assim, para mim é até um pouco complicado. Agora, mês passado eu estive lá. 2 anos disseram, cara, meus filhos aqui querem estar na igreja. Meus filhos entendem a linguagem do que é falado. Meus filhos, o que é falado aqui, eles aplicam para a vida deles. Meus filhos querem estar nessa igreja. Cara, não é por causa da música, eles entendem o que é falado. As aplicações, é colocado para a realidade. Cara, eu até sinto falta. E deixa eu dizer para vocês isso. Nós estamos perdendo crentes maduros, porque, cara, a gente que é pai sabe disso. Os pais querem ver os filhos na igreja, no evangelho. Talvez não seja que eles gostariam, mas é melhor nessa do que em nenhuma. Um deles disse, cara, você é pastor, você é um cara antenado. Ele falou, cara, mas lá na igreja está onde eu estou, meus filhos não queriam mais a igreja, não entendiam nada, era chato. Era um negócio que... Ele falou, cara, para mim não é ideal, eu prefiro vê-los lá naquela igreja do que não ver nenhuma. O meu pastor Domingo Dinê falou isso, ele está num processo na igreja onde eu fui seminarista, e eu falei assim, pastor, ele falou, boa parte da juventude e tal, eu falei, mas o pessoal vai voltar, ele falou, Marcelo, não volta. Ele falou assim, líderes bons que eu tenho estão nessa, os filhos estão todos lá, ele falou assim, eu estou tentando agora, eu tenho 71 anos, mas ele falou, não voltam mais, porque o que faz? A mãe vai de manhã com os filhos lá, então eles vêm de manhã aqui, aí a mãe vai, à noite, eles estão aqui, à noite está lá, porque os filhos estão lá. Ele falou, estão aqui, mas o coração, eu falei, não tem jeito. O que eu estou dizendo para você, gente? Isso é muito sério, é questão de contextualizar. Você pode ter hermenêutica, mas se você não contextualiza, se você não aplica, eu estou dizendo assim, são as novas gerações. Por isso que eu coloquei antes, não é facilitar, não é negociar, mas é aplicar. Eu sei que é um desafio, eu tenho 56 anos. É um desafio. Exige esforço, mas se a gente não fizer isso, nós vamos perder as novas gerações, para gente que não está ensinando o evangelho, um pseudo-evangelho, e a culpa é nossa. Quando eu falo de mediocridade, coloca a mão nas minhas palavras, mediocridade não é falta de capacidade, nem de potencial, não é comparar você com A, B ou C, mas é de ser medíocre, é ficar aquém do potencial que Deus te deu. É se acostumar com o mesmo. Você não precisa ser Emanuel Shoa, Isaac Sixu. Você não precisa ser esses caras. Você não precisa ser Hernandes Dias Lopes. Mas você tem que ser a melhor versão sua como pregador. Agora, quando você é medíocre e fica na média e acha que está bom, deixa eu dizer para você, mediocridade é falta de integridade, é pecado. Púlpitos medíocres são responsáveis por igrejas adoecidas. E de verdade, o problema, não estou falando de exegese, estou falando de púlpitos medíocres na comunicação e na aplicação do evangelho. Você diz, não, eu estou pregando a Bíblia, eu estou pregando a verdade, eu não duvido disso não, irmão. Mas se o seu povo não entende o que você está falando, se isso não tem a ver com a vida deles, eles vão embora. Eles vão embora.
Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso há 10 anos atrás, uma transição. Eu estou há 20 anos na mesma igreja, já disse isso aqui da outra vez. Mas dos 20, tem 10 que eu estou aplicando a visão ministerial que Deus me deu. Porque os primeiros 10 foi para arrumar a casa. Eu desliguei 2 vice-presidentes por adultério, um tesoureiro por roubo e o presidente da junta diaconal, porque tinha outra família do outro lado da ponte. Só isso. Só isso. Então, a igreja cresce, Deus abençoa, o Espírito Santo faz. Mas o problema é que às vezes o nosso púlpito é medíocre. A gente é preguiçoso, desculpe falar isso. Nós somos preguiçosos. E o que eu estou dizendo assim, a gente brinca, mas é real. Tem muito pastor vivendo de chat GPT. Você não tem que ser como o ABOC, mas você tem que no mínimo se esforçar e colocar. Bom, o segundo teve um congresso bom pra caramba, com o segundo, o Show e o Manu. Tem esse aqui. Cara, pega isso, faz a lição de casa. Estuda, pede ajuda, paga um café para mim, vamos trocar ideia. Você acha que isso aqui, eu tive uma revelação e Deus me disse isso? Cara, eu vou para Campinas, pego a Ebenezer Bittencourt, eu pago o almoço para ele para passar, é um dos caras que eu gosto de pregar. Eu vou para Curitiba, pego um avião aqui, eu passo um dia com o Roberto Silvado, e falo assim, pastorzão, como é que é? Como é que não é? Pregação, como é que você faz? Como é que não é? Cara, eu faço isso. Que são referências para mim, sento, me ensina. Como é que eu faço? Como é que você usa isso aqui? Da onde você tira as suas ideias? Faz isso, cara, pede ajuda, não é vergonha não. Algumas das boas ideias que eu tive vieram do Espírito Santo, através de alguns caras que ele usou e disse, cara, por que você não faz isso? Oh, isso aqui está no texto, nunca numa mesa, eu saí anotando. Foi o Espírito Santo? Foi, ele usou um desses caras para me dar um insight. Aí a pessoa diz, nossa, que ideia fantástica, eu já meto um glória a Deus. Então, gente, não tem mágica, é trabalho, enfim. O que eu quero, vamos para a prática, vai. Como é que a gente comunica o sermão de forma eficaz? Vamos para o final. O que é uma aplicação eficaz? Né? Como é uma aplicação eficaz? Deixa eu só olhar aqui que eu acho que eu... Ok. Uma aplicação eficaz, para ser prático, ela isola cada indivíduo e faz a pessoa entender que a mensagem é para ele pessoalmente. A aplicação, ela confronta o ouvinte, exige uma resposta e insiste que essa lhe seja dada ali, né? Que ela seja dada ali, naquele exato momento. Então, o que é pregar sem aplicação? Pregar sem aplicação é igual você atirar uma flecha e ter a esperança que ela acerte o alvo, mirar em qualquer lugar. Às vezes a gente prega assim. A gente prega e às vezes não, o Espírito Santo é que convence. Então eu vou pregar um sermão aí e vai que ele alcança o coração de alguém. Quando a gente olha para o texto bíblico e para os apóstolos, se você observar, todas as cartas, elas estão repletas de doutrina. Mas em nenhuma das cartas que você vê os apóstolos escrevendo, ele diz assim, bom, isso aí é doutrina, eu expliquei. Agora eu vou deixar que o Espírito Santo aplique ao coração de vocês. Essa é uma frase muito usual, né? Você deve ter ouvido isso, né? Você acaba de pregar que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração. Não! Quem tem que aplicar é você, pregador. O Espírito Santo ele vai convencer que a pessoa tem que mudar, mas quem tem que aplicar é você. A responsabilidade é sua e minha, não é do Espírito Santo. Onde é que está na Bíblia? O Espírito Santo aplicará toda a palavra. Não, ele vai fazer lembrar, ele vai convencer. Mas quem tem que aplicar é você. Se você olha para a Bíblia, você pega os textos lá depois, eles pegam com detalhes o que isso significava e falavam a respeito da vida pessoal das pessoas, do comportamento. Paulo faz isso demais. O comportamento delas na igreja, da família, da sociedade. Eles nomeavam pecados, deveres, problemas, oportunidades. Então, para a gente ir para o final e fazer o exercício prático, como é que a gente aplica? Primeiro, seja específico. Pregar é falar sobre mudança. Como é que a gente aplica? Seja específico. Vamos ver isso na prática. Mateus 19, de 16 a 21. Texto do jovem rico, Jesus com o jovem rico, Mateus 19. Opa, fala segundo, por favor. Me ajuda.
Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tarana, 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 tarana. Às vezes é uma musiquinha, né? Eu só cantarolei a musiquinha, você já associou e começou a rir, né? Isso é contextualizar. Vai. Pastor, a pergunta, na sua experiência, o senhor, não sei se o senhor passou por isso, mas eu acredito que boa parte das igrejas batistas, o pastor deve enfrentar isso. Não é deve de dever, mas é possível ter enfrentado isso. Como lidar, por exemplo, com uma igreja que tem uma expectativa de um sermão arcaico? Então você tem uma diretoria antiga que critica a tua maneira contemporânea de pregar, o teu jeito mais despojado de ser, a tua roupa, o teu jeito de vestir. Como conciliar essa realidade dessa pregação contemporânea, ou não conciliar, ou como resolver? Eu acho que talvez deveria ser essa pergunta a respeito dessa geração mais antiga que insiste em permanecer naquele modelo Rubem Lopes. Pastorzão, essa pergunta é boa, e vinda de você eu já imagino que... Eu vivi isso, né? Eu vivi essa realidade. Quando eu cheguei na igreja, tinha 40 e poucos anos. Não é uma resposta simples, nem vou dizer que é a resposta perfeita. Eu tenho um princípio particular, eu acredito em ministérios de longo prazo. Eu acho que é uma mudança de cultura, é uma mudança de realidade, mas tem algumas coisas que são básicas. Primeiro, isso é o que eu acredito, tá? Não estou dizendo que é verdade. Se me convidaram, quando me convidaram, deviam saber quem estavam convidando. Eu estou dizendo, esse é o meu jeito de ser, tá, irmãos? Não é que eu vou enfiar pela goela abaixo, mas eu tive esse tipo de conversa com a minha liderança. Logo que eu cheguei na igreja, eu disse, irmãos, vocês me conhecem, vocês me chamaram, como eu era pastor de jovens, tinha 30, se eu sou assim com 56 anos, imagina eu com 36. Então é uma conversa franca, dizer aos irmãos, quando eu fui no processo de sucessão, só para entender o contexto, o que eu acho que deve acontecer, isso começa no processo de sucessão. Eu deixei muito claro no processo de sucessão, quem eu era, o que eu acreditava, como eu pregava, a forma como eu lidava. Então ninguém me convidou enganado. Ninguém me convidou enganado. Eu sou muito franco, sou muito positivo. Esse é o meu jeito de ser. Por isso que eu acho que de infarto eu não morro tão cedo. Porque eu falei, eu não sou grosso, mas eu não sou politicamente correto. Eu lido assim com a minha igreja e com a minha diretoria. Então eu acho que a gente precisa ser franco no convite, no processo. Dizer, irmãos, eu perguntei, o que vocês esperam de um pregador? O que vocês esperam? Então perguntaram para mim, por exemplo, na sucessão, pastor, qual é o seu projeto para a nossa igreja? Falei, irmão, como é que é seu nome? Fulano. Na época, 20 anos atrás, não tinha o Waze, era o Guia 4 Rodas. Eu era pastor em Perdizes, tinha ido uma vez na Zona Leste, na Vila Esperança. Eu achei o fim do mundo, porque eu só conhecia Perdizes, era pastorzinho jovem, boy. Eu achei longe. Eu falei, irmão, eu não sei nem chegar aqui sozinho de novo. Como é que eu vou ter um projeto para um lugar que eu não sei chegar, não sei o nome, não sei o orçamento? Então, eu não posso ter projeto. Se você quiser saber a minha filosofia de ministério, eu lhe digo que eu acredito, a visão, mas eu não posso ter projeto para um lugar que eu não sei qual é a entrada da igreja, eu não sei qual é o material humano, eu não sei. Agora, se você quiser saber filosofia, aí eu disse para eles, minha perspectiva é essa, minha visão de igreja é essa, minha perspectiva de púlpito é essa. Isso que eu estou dizendo para vocês, eu disse, minha linguagem de comunicação, eu sou um pastor contemporâneo, eu acho que a igreja é feita para não crente, não é para crente. Então, eu acho que isso começa no processo de sucessão. Então, eu acho que se tem uma diretoria arcaica, você devia ter pensado nisso antes de ir para lá. Mas se você já está lá, de verdade, queridos, é uma escolha. Eu sei que não é simples. Eu sei que não é simples. E eu digo isso porque é o que eu acredito. Eu disse para a minha igreja. Eu preciso ter muito cuidado no que eu vou falar. Mas nesses 20 anos eu tive algumas sondagens para algumas igrejas, e algumas grandes de São Paulo. E eu me lembro uma vez que eu disse para o pastor Irlande. Ele disse assim, pastor, o pastor e o pastor fulano estão indicados para o processo de tal igreja. Eu falei, estou fora, pastor. Meu pastor. Ele falou, por quê, pastor? Eu falei, pastor, eu conheço essa igreja. Já fui pregar nessa igreja. Pastor, não vou nem entrar no processo. Ele, por quê? Eu falei, pastor, do jeito que a igreja é, a liderança é, ou eu acabo com eles, eles acabam comigo. Porque não vai dar liga. Eu sei o que eles querem, o que eles pretendem, e eu não acredito no que eles acreditam.
Eles podem gostar de mim e me achar legal, a não ser que eles digam que eles querem mudança. Porque o que eu conheço deles, o que eu conheço da igreja, e do perfil que eles têm como identidade, não tem nada a ver com o que eu acredito. E ele disse, eu vou conversar com eles e volto. Ele não voltou para falar comigo até hoje, então eu imagino que eu estava certo. Eles podiam gostar, eu fui lá pregar 1 ou 2 vezes, e gostaram. Agora, muito provavelmente, aquela igreja não tinha a ver com o que eu acredito. Então, eu acho que é uma mudança. E aí você tem que fazer uma escolha. Porque se você trabalha com a igreja, e quando aconteceu essa transição lá comigo, com a minha liderança, eu disse para a minha liderança, alguns ficaram insatisfeitos. Isso aqui, eu falei, irmãos, os irmãos podem escolher, levem para a igreja. Esse é o que eu acredito. Se os irmãos não quiserem, vamos fazer uma transição tranquila. Eu não vou brigar com vocês. E geralmente, pastorzão, é a minha impressão. Às vezes a igreja quer, tem uns donos de igreja que não querem. O que eu sugiro, pergunte à igreja o que ela quer. O que aconteceu comigo, eu não tenho nenhum líder mais, e não mandei ninguém embora, sabe? Eu não briguei com ninguém, amo todo mundo. Mas eu disse a eles, perguntem à igreja, se a igreja disser que não é isso que ela quer, eu vou embora, sem nenhum problema. Eu não sou a igreja não é minha, ela é de Jesus. Agora eu estou aqui, e a igreja tinha uma expectativa disso. Então a gente tem que ter sabedoria, tem que ter jogo de cintura, né? Direção de Deus, discernimento, não tem que brigar. Mas eu acho que é uma mudança. E a gente, não tem a ver, mas aqui, a gente não, é questão de convicção. Eu nunca quis ser pastor, eu estou no ministério porque Deus me chamou e eu estou naquela igreja. Se o povo, eu costumo dizer isso, eu digo isso para a minha liderança hoje, olha, eu estou aqui, o dia que vocês acharem que eu não sirvo mais, digam para mim. E a gente faz uma transição. Não façam boicote, por quê? Se vocês estiverem certos e eu errado e eu não percebi, vocês vão estar me ajudando no passar do tempo. Agora, se vocês estiverem errado e eu certo for politicar, eu entrego vocês para Deus. O Deus que me trouxe até aqui vai me levar para onde Ele quiser. Eu preciso acreditar nisso, para poder pregar o que eu acredito, fazer o que eu acredito. É por isso, eu não sou do jeito que eu sou mais ou menos. Eu preciso ter essa liberdade de fazer aquilo que eu acredito, pregar do jeito que eu acredito. E é trabalhar com a liderança, dizer, irmãos, mas eu não quero, eu não gosto. Então, pastorzão, eu estou dizendo assim, eu estou há 20 anos na mesma igreja, você que é seminarista, não chega lá dizendo isso, que eles vão te mandar embora com uma semana. Essa é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Mas eu trabalho, claro, na minha igreja tem um princípio. O nosso culto e nosso púlpito não é feito para crente, não é para crente gostar. Isso é uma máxima da nossa igreja. O culto não é para as pessoas da igreja gostarem. Nem a música, nem o que prega. Primeiro é para Deus e para a glória de Deus. E segundo é para o não crente. O nosso culto, a nossa liturgia é preparada para o não crente. Para qualquer pessoa que chegue lá, ela entenda o que está sendo cantado, o que está sendo falado e o que está sendo pregado. Ela nunca entrou, ela vai entender. Então não vai ter o hino às vezes que a pessoa gosta, não vai ter o pregador do jeito que ela gosta, não vai ter, mas ela não está preocupada, ela já está salva, ela é de Jesus, amém, então amadureça e cresça. E isso é uma construção. Então, eu não tenho problema, eu tenho irmãos de 90 anos, tem mesmo fundador da igreja lá, e que entendeu. Isso é um processo de sentar com a igreja, conversar, e gente que diz, pastor, e eu digo, irmãos, eu sei que alguns aqui, eu digo que o povo sofrem, gostariam de hino, gostariam de coral, mas foi um processo de pregar, de sentar e de conversar. E eu disse, irmãos, o que eu disse para vocês, eu disse para eles na época, vocês querem seus netos aqui? Seus filhos? Eu falei, gente, nós estamos maduros, nós estamos bem resolvidos. Eu estou preocupado com os meus filhos pequenos, eu estou preocupado com os filhos, com os netos de vocês, não é porque eu sou moderninho não. Eu estou preocupado com agora, vocês podem escolher. Essa conversa eu tive com a minha liderança e com os mais maduros, nesse momento que eu tive lá, 15 anos atrás. Falei, mas vocês podem escolher. Se vocês querem continuar, eu não sou pastor para ficar aqui. Agora pensem, e a gente vai conversar de novo, acabou o problema. E hoje alguns deles dizem assim, pastor, às vezes o som é alto demais, às vezes essa luz aí, essa fumaça, mas eu entendo que aí é Bíblia, é vida, é conteúdo, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe a razão disso. Então às vezes é explicar o porquê. Não sei, é um caminho, é sentar e conversar. E se a turma não quiser? No meu caso, é chegada a minha hora. Eu nunca briguei com liderança de igreja, bati de frente. A igreja é de Jesus, o único que tinha que morrer por ela já morreu. Eu não vou morrer por ela não, velho. Não vou não. Enfim, não sei se eu te respondi, mas nessa linha. Então, vamos lá, seja específico. Pregar fala sobre mudanças. O que é ser específico? O texto de Mateus 19, 16 a 21, é Jesus com o jovem rico.
Jesus foi específico com esse camarada ou não? O que é que ele identifica naquele moço? Qual é o problema daquele moço? Hã? Vocês são pregadores, gente. Não vou ler nem o texto porque meu tempo está indo embora. A irmã já está coçando aqui com o papelzinho. Qual é o problema do jovem rico? Qual é o problema, a narrativa atual? É o coração. Ele tinha o que no coração? Um outro ídolo, que era o dinheiro, a riqueza, não é isso? Jesus pregou o sermão. Agora, Jesus pregou o sermão, olha, o seu problema é que você tem um ídolo no coração e etc. Jesus não deu uma palestra para ele sobre princípios, e aí falou, bom, agora vamos deixar imaginar o que é que precisa. Onde é que Jesus aplica o sermão, a mensagem para esse jovem? Você quer ser perfeito? Vai, vende. Então, ele não deixa dúvida. Ele não deixa dúvida. Ele dá a palestra, ele dá o princípio. Como é que Jesus aplica? Vai, vende teus bens, dá aos pobres, você vai ter. Depois você vem e me segue. Simples assim. Ainda assim, não vai, que o Espírito Santo complete essa palavra. Deixa ele pensar, como é que ele vai destruir o ídolo no coração? Como é que ele vai fazer? Jesus já diz, não, você tem que ir vender. E Jesus não está falando de ficar pobre. Porque ele sabia que o problema não era a riqueza, mas era o outro ídolo que ele tinha. Vamos ver um outro texto? Marcos 7, de 20 a 23. Jesus está falando com os líderes religiosos sobre o coração. O sermão de bandeja com aplicação. Está incluído no pacote já, está vendo? Marcos 7, de 20 a 23. Eu estou acelerando aqui porque o horário já está adiantado, eu quero fazer a tarefa. Depois você olha o texto lá, Jesus está lidando com pessoas que não entendiam a corrupção do coração. O contexto do capítulo são os religiosos, que estão preocupados com religiosidade, tal. Aí Jesus que mostra para eles o erro. No versículo 20, ele dá o sermão. Qual é o princípio? O que sai do homem é o que contamina. Amém, igreja? Amém. Esse é o sermão. O sermão é o que contamina, o que sai do homem. Esse é o ponto que a maioria dos pregadores para. O que Jesus vai fazer? Porque tem gente que diz assim, não, o que contamina, irmãos, é o que sai do coração do homem. Não, o que sai do homem é o que contamina. E aí o pregador para. E aí fica na expectativa, né? E aí as pessoas vão para casa dizendo, nossa, o que contamina é o que sai, amém. O que contamina é o que sai. O que Jesus faz? Jesus descreve com muita clareza o que aquilo quer dizer. Aonde? Você está com o texto aberto aí? Não. Eu vou dar de bandeja porque não dá tempo, né? No 20 ele dá o sermão. Está até ali, do 20 ao 23. Como é que ele aplica? De dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Aí ele começa a aplicar. Prostituição. Ele dá nome, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Aí ele fecha a aplicação. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso é aplicar, gente. Se ele parasse, não, vocês estão preocupados, religiosos, o que contamina é o que sai do homem, aleluia. Pessoal, e aí Jesus diz, sabe o que eu estou falando? Você é malicioso, é o que você olha, é o que você fala, miserável, aí você aplicou, não tem jeito. Aí ele começa a vestir, né? Cada um no seu molde, cada um vai recebendo. Para não falar, aí Jesus levou para Paulo, texto conhecido que você pregou muitas vezes, Gálatas 5, 16 a 18. Jesus fala, princípio, sermão, tem 2 tipos de comportamento. Um deles é inspirado pelo Espírito Santo e outro pelos desejos da carne. Aí Paulo vai dizer, irmãos, se vivemos da forma do Espírito, nós não vamos ceder aos desejos da carne. As regras não impedem que você siga o comportamento errado, mas quando você é cheio do Espírito, você é alguém de Deus, aleluia. Uma pergunta, você acha que os crentes da Galácia sabiam com clareza o que expressava esses comportamentos? Não. Ele deu o princípio, tem que viver pelo Espírito, você tem que ser guiado pelo Espírito, você tem que ser dirigido pelo Espírito, aleluia, amém, todo mundo dizendo amém. Paulo falou, eu não vou deixar vocês com dúvida não, só para deixar claro, se você está vivendo pelo Espírito, você está sendo guiado pela carne, aí ele faz uma listinha,
eu não botei ele não? Não, tá assim. Ele faz uma listinha. Deixa eu deixar claro. Você é carnal? Aí ele faz uma lista: idolatria, feitiçaria, já não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam. Você pode estar na igreja, ser diácono, ser bispo. Não vem dizer que é espiritual, você está vivendo isso aqui não. É disso que a Bíblia está falando. Quer saber, tem que andar no Espírito, viver no poder do Espírito, fazer oração, aleluia, todo mundo sabe. Mas Paulo aplica dizendo: deixa eu dizer para vocês uma listinha aqui, gente boa, vamos começar a vestir a roupinha. Pessoal da fofoca aí, pessoal que vende sem nota e compra sem nota para ter desconto no imposto de renda, sabe, pessoal que é mentirinha, pessoal que pede outro para bater ponto. Paulo começa a listar, isso é aplicar. Pessoal que o outro assina o nome lá, Paulo começa a listar, isso aí é obra da carne. Você está dizendo que é espiritual? Mas esse negócio não é de gente espiritual não, você tem que rever alguma coisa. Percebe como a Bíblia é cheia disso? Gente, depois de ler essa lista, qualquer crente da igreja da Galácia ia saber a diferença de um caráter de um crente e um caráter de um não crente. Está facinho, não tinha dúvida. Não adianta dizer, crente bom caráter é assim, crente mau caráter é desse jeito. Gente, isso a gente tem que pregar hoje do púlpito, não pode ter medo não. O que eu estou dizendo para você, eu falo da minha igreja. Você é empresário e fica sonegando imposto de renda, você acha que é espiritual? Não é não, você é mau caráter, você é um crente meia boca. Você que vende sem nota, é Bíblia, irmão, não tem como negociar, tem outros caminhos. Eu não devia falar, não vou falar não, larga para lá, vamos embora. Já falei demais hoje. Não, a história de vieram, esse troço está gravado, né? Eu não sei como é que você faz na sua igreja, nunca vão me chamar de novo. Mas essa história de sustento ministerial, como é que recebe? Se é prebenda, se é prolabore, se é PJ. Desde 2015 eu sou PJ, toda a minha equipe pastoral é PJ. E tem gente que tem coragem de vir bater. Senta comigo para eu te explicar. Legalmente, diante da lei dos homens, o que é mais legal, o que é mais ilegal. Desculpa, isso é o que eu prego, eu estou dizendo para você. Você não está dizendo que isso é ilegal, estou dizendo o que está na Bíblia, o que eu descobri. Prebenda, autônomo não tem férias e 13º. Autônomo não tem isso. Férias, 13º, não podia. Eu estou dizendo isso quando vieram dizer, isso é coisa de... Não, irmão. Eu pago imposto de tudo que eu recebo, férias, 13º, tudo. Agora, tem um caminho na lei, legal, e eu sou prestador de serviço, e a nota que eu emito é de tudo que eu faço na igreja. Eu não cobro para pregar, para fazer oração, para visitar, eu não cobro. Eu não recebo para isso. Mas as funções que eu exerço lá de ensino, de administração, e que o meu CNPJ tem, é tudo exatamente que eu presto serviço para a igreja. Eu sou um prestador de serviço. Mas eu não sou autônomo que recebo férias, porque autônomo não recebe férias em 13º. Então não venha me dizer o que é legal e ilegal. O que eu estou dizendo isso para você, por que eu estou falando? Às vezes a gente precisa ser muito claro com relação a algumas coisas, antes de criticar. Não ser hipócrita. A gente às vezes quer dar jeitinho no evangelho, não. E tem caminhos quando eu falo. Por que eu falo de sonegação? Porque tem jeito legal de fazer. Eu não sonego, eu pago tudo, mas eu pago menos do que muita gente que dá jeitinho e paga 27,5%. Mas eu estou dentro da lei dos homens e dentro da lei de Deus. Eu tenho um contrato com a minha igreja, eu sou um prestador de serviço. Todas as regras estão estabelecidas lá. Eu não sou empregado dela. E nem sou autônomo para fazer o que eu quiser. Então, diante da lei de Deus, eu levei 1 ano e meio buscando caminhos. O que eu estou dizendo para vocês, usando esse exemplo, que é contextualizar, eu fui atrás. E aí lá na minha associação vieram bater, aí eu já devolvi com os 2 pés, dizer, irmãos, autônomo tem férias? Autônomo tem 13º? Não, mas então isso é jeitinho, né, irmão? Jeitinho é pecado, né? Então deixa eu ficar do meu jeito e você do seu. Eu estou dizendo para você, querido, contextualizar isso é pegar o que a Bíblia diz, qual é o princípio, qual é o caminho. É se cercar para poder pregar com autoridade e dizer, você pode até discordar, mas não me diga que eu estou errado. Não me diga que biblicamente eu estou fora desse livro. Eu vou bater em você sobre sonegação, eu vou bater, porque enquanto eu não sabia, eu pagava tantos %. Quando eu achei um caminho legal e à luz da palavra, eu vou atrás, dá trabalho. Fui procurar com gente que já fazia. Mas vamos voltar, porque isso é ser específico. Se a aplicação é muito geral, ela deixa de ser aplicação. Né? Então, ela deixa de ser aplicação. Vamos lá, segunda coisa, seja discriminador. O que é ser discriminador?
A discriminação é pecado. Não, na pregação não, ela é fundamental, você tem que discriminar. Na pregação pública é óbvio que você não vai focalizar indivíduos, você não vai citar nome de alguém. Está vendo, irmão fulano? Essa palavra é para você, recebe aí. Né? Tem uns pastores que não fazem assim, mas o que ele conversa no gabinete, ele vai bater no púlpito, né? Não é disso que eu estou falando. O que ele ouviu na reunião que foi ruim, ele vai desaguar no púlpito, não é isso. Quando a verdade é pregada, cada grupo de pessoas ali precisa saber como aquela verdade se aplica a elas. E cada indivíduo presente precisa ser capaz de dizer, tem algo para mim nessa mensagem. Aí eu disse para o irmão que está aqui, ele disse assim, eu estou numa região assim, assada. Eu falei, então, aplica para cada uma delas. Tem homem, estava falando com a irmã aqui, eu falei de idade, tem homens e mulheres, a aplicação é diferente. Você tem homens e mulheres, olhe para isso, a aplicação na vida. Às vezes você faz aplicação genérica na realidade da mulher. Quando você vai falar, às vezes a gente é convidado para falar em encontro de mulheres. Meu irmão, não dá para ir pregar do mesmo jeito. Você tem que estudar, você tem que saber como é que é a mulher, como é a vida da mulher, a angústia da mulher, o problema. Estou falando besteira, irmã? Quando eu vou pregar para mulheres, não dá para ir pregar, vou pregar um sermão aqui não, velho. Quais são os problemas com as mulheres? O que elas estão lendo? O que está fazendo? Quais os grandes dilemas das mulheres? Quando você vai pregar para idosos, você tem que saber, para fazer o link, para ser específico. Você vai pregar para adolescente, vai pregar para embaixador do rei, você acha que só tem um bom sermão, uma boa teologia? Não, você tem que saber. Você vai pregar para empresário, irmão, você tem que entender de rendimento. Eu fui falar para um grupo de gestores financeiros, eu peguei o meu gestor de finanças, que é superintendente de um banco, eu passei amanhã com ele, falei, cara, me explica esse negócio. Como é que é a vida de vocês? Quais são os maiores problemas? Quais são as maiores angústias? Quais são as maiores dores? Quando eu fui pregar para os caras disseram assim, pastor, caramba, parece que você estava falando da minha vida. Mal sabia ele. Não era da vida dele, mas era da realidade que ele vive. Porque um cara que vive exatamente o que ele vive, disse para mim, olha, a realidade é essa, as dores são essas, os medos são esses, as angústias são essas, os pecados são esses. Agora eu chego lá, prego um sermão muito bonito e tal, mas quando eu apliquei, o princípio bíblico diz, pastor, isso tudo tem a ver comigo, eu preciso mudar. Eu preciso confiar mais em Deus. Como é que eu faço isso? Você cria pontes. Exercíciozinho prático, bíblico. Você olha para a cidade de Corinto, né? Você imagina a cidade de Corinto recebendo a primeira carta que Paulo escreve. Porque na época o sermão era pregado, não tinha internet, o YouTube da época eram as cartas. Você imagina, o pessoal senta, aí alguém vai ler o sermão do Paulo. Paulo dizendo assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você imagina assim, eu fico imaginando, né? Quando cada pessoa, e você conhece a igreja de Corinto, se sentia quando o pecado dela era mencionado. Por que Paulo faz essa lista? Não é porque ele achou legal, não, ele conhecia a igreja. Ele conhecia a cidade, ele só estava aplicando. Ele só estava aplicando. Agora você imagina o sujeito sentado, quando mencionava aquilo que ele estava vivendo. No final Paulo diz, para aqueles que eram, eles devem ter assim, vibrado. Agora imagina se Paulo dissesse assim, olha, alguns dos pecados de vocês eram terríveis, mas Deus perdoou todos eles, amém. Quer dizer, amém, glória a Deus, que bom, né? Mas quando Paulo aplica e nomeia, isso entra no coração. Aí quando Paulo diz o finalzinho assim, mas vocês mudaram, né? Vocês foram santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. É diferente, gente. É diferente. Sabe, é muito interessante. O que isso significa na prática? Só para ser rápido. Antes de você se levantar e pregar, você tem que pensar nos ouvintes do sermão.
Você tem que pensar na congregação que você tem, não na congregação que você gostaria de ter. A expressão que eu uso é vida real. Quem é que está ali? Tem fulano que é mentiroso. Tem Beltrana, que você sabe, o casal que não mora, não dorme, está casado, mas está separado de corpos há não sei quanto tempo. Tem Ciclano que está ali, mas é sonegador de imposto. Tem Beltrano que você está ali, está na igreja, ninguém prova, mas você sabe que ele vive na versão etanol dentro de casa. Ele vive na versão flex, você sabe, todo mundo, ninguém prova, mas ninguém quer mexer, mas você sabe que ele está ali. Você tem um outro que está lá que você sabe que não pode ver um rabo de saia, você sabe, todo mundo sabe. Você precisa olhar para isso. É o que Paulo faz. Sabe, o que a minha passagem tem para dizer, o meu texto, para aquele menino que está no ensino fundamental? Como o texto se aplica para um adolescente, para um estudante que está com seus pais em férias? De que maneira particular a mensagem fala para os jovens recém-casados, aos que pretendem ser missionários, a um solteirão de 40 anos, alguém que está desempregado, uma viúva triste, solitária, um ancião, alguém que está enfermo? Você precisa ter esse olhar para quem. Você não vai pregar para todo mundo num sermão só. Ei, mas você tem oportunidade de fazer isso, dependendo daquilo que você vai falar. Sabe, usando a figura do alfaiate, não basta preparar um tecido de alta qualidade. Você precisa cortar. A aplicação é entender que toda pessoa do seu auditório precisa ver que você tem pendurado aqui no púlpito uma roupa feita exatamente para ela. Você tem aqui uma que é o número dela. Mas por fim, isso não é tudo. Depois disso tudo, você tem que exortar essas pessoas e convencê-las a vestir essa roupa, que é o grande desafio. Como é que você convence? Para mim, talvez um dos maiores desafios de um pregador: seja persuasivo. Seja persuasivo. O pregador não cumpre o seu dever, porque aqui apagou, por isso que eu estou olhando para trás. O pregador não cumpre o seu dever se apenas diz às pessoas o que fazer. Ele tem que lhes mostrar como e por que essa coisa vale a pena ser feita. Ele precisa fazer algumas sugestões práticas. E aí, como eu falei, não é brigar, não é ameaçar, não é isso. Mas a persuasão tem um propósito de mostrar que a roupa foi criada, a roupa que você criou quando elaborou o sermão, é digna de ser vestida. Você tem que falar para os ouvintes sobre a felicidade e a bênção que eles vão experimentar na vida, se eles colocarem em prática aquela verdade. E mostrar para elas os perigos que elas vão enfrentar, o progresso que vão conquistar e as experiências que elas vão desfrutar e como obediência agrada a Deus. Persuasão deixa as pessoas não somente dispostas, mas também com desejo de andar com Deus. Elas quererem viver aquilo não por medo do inferno, mas pelo privilégio de andar com Deus. E aí deixa eu dizer para você algo que pode ser muito polêmico, mas para mim é muito real. A verdadeira persuasão envolve paixão e emoção. Isso aqui é muito delicado, porque tem uma escola que é contra isso, né? Tem pregadores que não gostam de expressar emoção, tem linhas de pregação aí que desencoraja a emoção. Mas deixa eu dizer para você, é o que eu acredito. Você não pode persuadir ninguém a menos que o seu coração esteja envolvido nisso. Por isso que tem que falar o seu coração primeiro. Você não pode convencer ninguém acerca de algo que você não acredita. O discurso persuasivo está repleto de sentimentos. E aí deixa eu dizer a você de verdade, isso tem a ver com comunicação. Pregadores persuasivos falam sobre o mal com desgosto. Falam sobre Cristo com ardor. Falam dos crentes com amor. E quando eles falam do céu, eles falam com entusiasmo. Você tem que colocar emoção. Tem que ser algo que mexa com você. Agora tem pregador que parece uma estátua. Viver com Jesus é muito bom. Aleluia. É uma alegria ser de Jesus. Estou muito feliz. Jesus mudou minha vida. Como é bom andar com Deus. O inferno é terrível. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Não ama?
Você tem que amar a sua esposa, ser fiel a ela. Ela é um presente de Deus. Não, você tem que amar a sua esposa. Você tem que ser fiel, ela é um presente de Deus para você. Você tem que ser obediente, porque senão você vai para o inferno, você vai morrer lá. E o inferno é terrível. O inferno é terrível. Você vai morrer. Se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E vai passar a eternidade lá. Não, irmão. Você tem que ser pessoa. Não é que você vai representar, é colocar. Como é que você pensa nisso? Como é que isso mexe com as suas emoções? Pregador que permanece como estátua. Para quê? Hoje tem internet. De verdade. É melhor ler um livro. É melhor ler um livro do Hernandes, sei lá, de um bom pregador, porque o conteúdo pelo menos vai ser melhor, já que não tem emoção. Já que não tem, você tem que ser persuasivo. Deixa eu dar um exemplo prático disso, bem prático. Já, irmã? Espera aí, irmã, tem misericórdia. Vai dar certo. Talvez você se lembre de um dos sermões mais famosos da história. E que até hoje, ainda que você não tenha ouvido por completo, ele mudou a história dos Estados Unidos da América. Mudou a história da segregação racial. Esse sermão aqui. Isso é um sermão. Você lê ele todo, isso é um sermão. Ele usa Isaías, é um discurso, mas é um sermão, é uma exposição, e ele vai usar Isaías. Deixa eu só ler para você. Imagina, né? Martin Luther King, pregador batista, e ele participou do congresso de pregação, lá na época dele. Por isso que ele fez isso. Agora preste atenção. Palavras dele. Agora, depois você ouve, isso tem áudio, você domina o inglês. Eu ouvi isso aqui antes de transcrever, gente, é de arrepiar. Ele diz assim, o final do sermão dele: vocês são veteranos do sofrimento criativo. Continuem a trabalhar com a fé que um sofrimento injusto é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Lusiânia, voltem para as favelas e guetos das nossas modernas cidades, sabendo que de alguma forma essa situação pode ser alterada. Não nos embrenhemos no vale do desespero. Eu digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que os meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo governador cospe palavras de interposição e anulação, um dia bem lá no Alabama, meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, e ele cita Isaías: todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares mais acidentados se tornarão planícies, e os lugares tortuosos se tornarão retos, e a glória do Senhor será revelada, e todos os seres a verão conjuntamente. Essa é a nossa esperança, essa é a fé com a qual eu regresso ao sul. Com essa fé, nós poderemos esculpir na montanha, lembra o texto de Isaías? Esculpir na montanha do desespero uma pedra de
esperança. Com essa fé, nós poderemos transformar as dissonantes discórdias do nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade. Com essa fé, poderemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ser presos juntos, defender a liberdade juntos, sabendo que um dia haveremos de ser livres. Esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado: meu país é teu, doce terra da liberdade, de ti eu canto, terra onde morreram meus pais, terra do orgulho dos peregrinos, que de cada lado das montanhas ressoe a liberdade. E se a América quiser ser uma grande nação, isso tem que se tornar realidade, e que a liberdade ressoe então do topo das montanhas mais prodigiosas de New Hampshire, que a liberdade ressoe das montanhas da Nova York, que a liberdade ressoe das elevadas montanhas da Pensilvânia, que a liberdade ressoe dos cumes cobertos de neve do Colorado, que a liberdade ressoe dos picos da Califórnia, mas não só isso, que a liberdade ressoe da montanha da Geórgia, que a liberdade ressoe da montanha do Tennessee, que a liberdade ressoe de cada montanha e de cada pequena elevação do Mississippi, que de cada encosta a liberdade ressoe. E quando isso acontecer, quando nos permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar de cada vila, de cada lugar, de cada estado e cada cidade, nós seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras da antiga cantiga espiritual negra: finalmente livres, finalmente livres. Uau, até hoje eu me arrepio com esse negócio. Sem entender, eu vou dar ouça Martin Luther King. Eu não sou negro, não estava lá, mas se ele dissesse vamos para a lua, eu ia com esse cara. Eu ia com esse cara. Se você não tem uma causa pela qual vale a pena morrer na sua pregação, você não tem uma causa pela qual vale a pena viver. A minha oração de verdade, eu termino aqui, porque acabou, né, Esther? É entender que o teste final de um sermão não é o que as pessoas sentem enquanto o sermão está sendo apresentado. O povo chora, tal. Deixa eu dizer para você, o povo vem dizer uma benção, de dar tapinha nas costas, não tem nenhum problema. Mas o teste final de sermão não é o que as pessoas sentem. A grande pergunta que você precisa fazer é: a verdade pregada se tornou uma verdade compreendida e praticada pelas pessoas que estão ali? Para mim, esse é um grande teste de um sermão eficiente. Para mim, essa é a grande resposta de um sermão eficaz. A exegese é importante, a hermenêutica é importante, aplica, mas se o sermão não for contextualizado, e se aquilo não se tornar uma realidade que foi compreendida e praticada, seu discurso foi bonito, você mexeu com as emoções, mas no fundo você não mudou a vida de ninguém. E uma das coisas que, estou terminando mesmo, uma das coisas que tem marcado no meu coração, eu estou num tempo de muita reflexão, essa história de 30 anos de ministério, 20 anos na mesma igreja, eu dizia isso para algumas pessoas: o que é mais gostoso nisso tudo, e no domingo aconteceu muito isso de uma forma natural, é ver a mudança na vida das pessoas que estão ali. Ver a mudança que não eu, mas que o Evangelho fez na vida das pessoas. As histórias. Você pergunta assim: Marcelão, de que você tem mais orgulho no ministério? Uma das coisas que eu tenho mais orgulho são as histórias que eu tenho para contar daquilo que Deus fez, não eu, na vida das pessoas que passaram pelo púlpito onde eu estou pregando. Eu sempre digo isso para as pessoas: por que eu invisto tanto em pregação, em sermão, sou apaixonado por isso? Porque teve uma época da minha vida que nos sermões que eu pregava, eu só tinha história dos outros para contar. Só tinha histórias dos outros. Quando você se aplica,
não tenha dúvida, você vai cometer as suas histórias para contar. Aquilo que você vai ouvir, que Deus fez, você não vai nem saber, você não vai nem ter ideia. E as pessoas vão chegar e dizer, eu era assim, estou assim, eu tomei uma mudança, eu e minha esposa mudamos de atitude. Um jovem chegar e dizer, olha, eu estava fazendo isso e vou mudar. Talvez esse seja a nossa grande recompensa. Se você quiser tirar foto, eu ia fazer essa atividade, mas o tempo não deu, acho que eu me empolguei demais com coisas que até eu não deveria. Mas são dois exercícios para te ajudar nesse processo. Você está prestes a pregar numa igreja que não esteve antes e que não conhece ninguém. O que você pode fazer para se assegurar que o seu sermão vai estar cheio de aplicações significativas? Isso é um bom exercício. Eu prego muito fora, né? Eu vou dar spoiler, mas vale a pena você pensar nisso. Cara, vai para a rede social. Vai procurar saber como é que é a cara daquela igreja, o jeito daquela igreja, quem é o pastor, está lá há muito tempo, está menos tempo. É mais jovem, é mais gente idosa. Você vai aplicar e vai ser muito mais relevante aquilo que Deus colocou. Deus já deu uma mensagem. Estou falando de conteúdo. Mas se você fizer isso, pode ter certeza, o que Deus já colocou no teu coração vai ser muito mais relevante. Apesar de você nunca ter visto aquele povo, no final as pessoas vão dizer assim, Deus falou o meu coração hoje, Deus me fez fazer uma mudança. E você vai perceber que é o Espírito Santo de Deus, é óbvio que Ele convence. Mas que você cumpriu o seu papel bem em aplicar aquilo para o coração daquela gente que você não faz a mínima ideia, que nunca viu e talvez nunca mais vê. E aí um exercíciozinho prático de Ezequiel 37, e fazer uma lista de aplicações desse texto. Foi um prazer, Deus abençoe vocês.